Olá, sejam bem-vindos ao Debatistas Podcast, um programa de debates e entrevistas da Convenção Batista Nacional que aborda assuntos contemporâneos à luz da Bíblia numa perspectiva batista. Quero te pedir para se inscrever no nosso canal, curtir o vídeo e já compartilhar esse vídeo aí no grupo da sua família. O tema de hoje é como ser uma mãe de sucesso e temos duas convidadas abençoadíssimas e que são mães de Isabela. Isso aqui foi, né? Não foi nada pensado, aconteceu. Nós temos aqui a pastora Valdineide, temos aqui a minha esposa, Anne Caroline, e vamos passar para as apresentações. Pastora Valdineide. Que bom estar aqui. Tenho certeza que é um tempo de qualidade que nós vamos conversar sobre como ser uma mãe. É um desafio. Então, eu sou a pastora Valdineide Bandeira. Eu sou mãe da Isabela Bandeira, um privilégio. A Isabela é um milagre de Deus, então para mim, eu convivo com o milagre todos os dias. E o Senhor tem nos dado a graça também de nós estarmos atuando com mulheres no Brasil. Sim. Atualmente eu estou como a diretora executiva nacional da CBN Mulher, a responsabilidade de cuidar dessas mulheres. E é uma honra cuidar dessas mulheres. Maravilha. E também a gente atua na igreja local, como pastora local, auxiliando o Ministério Pastoral, na IBN Bethesda, de Porto Velho, Rondônia. E lá o meu esposo, Jefferson Bandeira, Sim. é o pastor presidente. E a gente procura estar auxiliando, né, de acordo com aquilo que a palavra nos fala. E também dentro dessa contextualidade, nós estamos trabalhando nas redes sociais também, que é uma ferramenta que o Senhor tem nos dado para esse tempo, né? Então desenvolvemos conteúdos, tanto para o Instagram como também Facebook, e temos o canal no YouTube, onde são disponibilizadas ministrações que podem, né, falar ao coração das pessoas, especialmente das mulheres. Maravilha. Anne Caroline Seabra, agora é com você, vamos lá. Fala um pouquinho de você, né? Eu estou incluso nessa apresentação também, mas fala um pouquinho do ministério que você tem desenvolvido na área. É um prazer estar aqui e é um nervoso também. Eu sou esposa do pastor Natan Bezerra e eu sou mãe também da Isabela, né? A Isabela Seabra Bezerra, né? E eu tenho desenvolvido no Instagram um trabalho com pais, com mães. Tenho tentado, de alguma forma, incentivar essa questão do discipulado dos filhos e tentar fazer os pais refletirem um pouco sobre isso. Então, esse é um assunto que toca o meu coração e por isso é sempre bom falar sobre isso. Falar sobre discipulado, falar sobre criação de filhos, alegra o meu coração. E eu estou feliz em poder estar aqui compartilhando com vocês. Maravilha. Bom, a gente vai deixar aqui na descrição os links onde você pode acompanhar o trabalho delas. Né? A pastora Valdineide tem esse trabalho com a CBN Mulher e tem também, como ela falou, o trabalho nas suas redes pessoais, que tem devocionais, pregações, e você também vai poder acompanhar esse trabalho que a Anne desenvolve, tanto no Instagram, do Mais Que Filho Discípulos, como no YouTube, que tem ministrações também no YouTube, no canal Visão no Reino. Mas vamos lá, vamos entrar no assunto. E eu gostaria de ouvir, tanto da pastora Valdineide quanto da Anne, algumas definições. Deixa eu ouvir da Anne, depois da pastora Valdineide, o que é ser mãe de sucesso, né, nessas definições. A gente tem os nossos pressupostos. O que seria uma mãe de sucesso? E esse tema é justamente porque é Dia das Mães, né, o segundo domingo de maio, é Dia das Mães. Então nós queremos homenagear as mães com esse bate-papo, trazer instrução e ao mesmo tempo uma homenagem. O que é ser uma mãe de sucesso, Anne? É um desafio, como a pastora falou, né? Ser mãe é um desafio. Desde o primeiro momento que a gente pega aquele bebezinho, que a gente olha assim, a gente pensa, meu Deus, dai-me graça. Mas eu acredito que para a gente falar sobre essa questão de mãe de sucesso, a gente tem que pensar no que é sucesso para cada um de nós, né? Sim. Porque nós temos definições de sucesso. Então, para um, sucesso é você ser bem-sucedido financeiramente, você ter uma profissão, talvez. Para outras mães, seja ver o seu filho desenvolvendo habilidades especiais ou se tornando alguém importante na sociedade, alguém com influência. Então, depende de como você vê sucesso. E como somos mães cristãs, né, nós entendemos que o sucesso não está nessas coisas, apesar de serem boas e úteis, mas o sucesso está muito além disso, né? Sim. O sucesso está em criar os nossos filhos para amarem a Deus acima de tudo. Então, eu acredito que uma mãe de sucesso seria uma mãe que consegue guiar o seu filho nesse caminho até Cristo,
conduzi-lo nessa jornada. E é isso aí que vai definir todos os passos, sabe? Quando a gente quer quando uma mãe acredita que o sucesso está em ser bem sucedido, em um filho ter uma carreira, ela vai investir naquilo, né? Sim. Ela vai investir em boas escolas, em um bom treinamento para que ele uma carreira chegue profissional. lá. Então, como a gente acredita que o sucesso está em ter Cristo, em ele conhecer e amar ao Senhor, então a gente tem que investir nisso, né? A gente tem que investir o tempo, a dedicação em tudo, para que todo o ambiente atraia o nosso filho para Jesus, possa levá-lo para Cristo. Não conduzi-lo para outros caminhos. A gente precisa criar esse ambiente que realmente envolva, né? Uma mãe de sucesso investe no discipulado dos seus filhos. Eu diria que sim. Maravilha. Pastora Valdineide, o que a senhora pode nos trazer como definição de uma mãe de sucesso? Quando a gente pensa em sucesso, a gente vê também várias essas definições que a Anne falou, mas eu acredito que essa mãe, ela está mais ligada em uma presença, uma mãe presente. Uma mãe presente. Uma mãe presente faz toda a diferença na vida de um filho. E uma mãe, ela nasce muito antes, né, Anne, até de a gente pegar o filho no colo. Sim. Quando nós fomos gerados por Deus, Ele já colocou essa sementinha dentro de nós. É muito difícil uma mulher que não queira ser mãe, apesar que nós temos as exceções, mas não é a regra. E a partir do momento que esse instinto materno é aflorado dentro de nós já começamos a idealizar, pensar, sonhar sobre os nossos filhos. Então eu acredito que uma mãe, ela se sente realizada e ela é uma mãe bem-sucedida quando ela responde ao propósito da maternidade. A maternidade, ela é um altar de adoração. A maternidade não é só um fazer. A maternidade ela não se define como simplesmente um ofício. A maternidade é um altar de adoração. E quando eu digo que a maternidade é um altar de adoração, porque ali é o lugar que você vai adorar a Deus. Adorar a Deus numa troca de fralda. Adorar a Deus numa madrugada acordada. Adorar a Deus encaminhando para a escola. Porque uma mãe que é bem-sucedida, ela tem presença. E é impossível uma mãe ter presença e ela não derramar o seu coração nessa presença e fazer com que o seu filho, a sua filha, seja inserida no caminho que a palavra diz. Porque a palavra não erra. Qual é a mãe de sucesso? É aquela que vai colocar o filho onde a palavra diz que deve ser colocada. No caminho. Amém. Pensa. A palavra diz que nós devemos ensinar a criança no caminho. Não é ensina a criança o caminho. Vai lá, né? Não é apontando o caminho. Ó, esse é o caminho, você vai seguir. Quando fala é caminhando junto. Então, nenhum sucesso de uma mulher vale a pena se ela tiver o insucesso dentro da sua casa. A partir do momento que a mulher ela é bem-sucedida fora, mas ela perde uma dracma dentro de casa, essa mulher ela não compreendeu o que significa sucesso. Então eu penso que sucesso de uma mãe, de uma mulher, uma pessoa que carrega a maternidade, ela dá destino ao seu filho. Maravilha. Mãe dá proteção, mas também ela pode dar destino. E ela dá destino com a palavra. Que bênção. Muito obrigado, pastora Valdineide. Definições maravilhosas tivemos aqui da Anne e da pastora Valdineide. A próxima pergunta, para a gente seguir aqui uma questão, vamos dizer, das fases, é como ser mãe de criança. Né? Lá em casa eu percebi os desafios nossos começaram assim. Nós estudamos um seminário juntos, né? A Anne e eu fizemos um seminário juntos, nos conhecemos lá. Então a gente tem aquelas definições teológicas e tudo, a gente aprende. Mas eu vi a luta da Anne assim quando foi para decidimos, né? Vamos ter filho, né? Então a luta para estudar, para realmente buscar
criar a nossa filha ou filho, a gente não sabia quem viria ainda, então ela começou desde cedo. Mas isso é o que eu quero perguntar para a Anne. A Anne hoje, ela tem feito do seu ministério abençoar pais a partir da sua experiência, daquilo que ela tem vivido, né? E qual é o maior desafio? Qual é o maior desafio na criação de uma criança? Né? A Isabela hoje está com 3 anos, mas próximo dessa fase. Vamos lá. Qual é o maior desafio que você pode destacar? Tem alguns, né? Então, eu acho que os desafios, são sempre. A gente sempre na maternidade tem os seus desafios. A cada etapa são de uma forma, né? Hoje a gente enfrenta alguns com uma criança pequena, já tem aquele desafio, nós poderíamos dizer, da rotina, né? Que bagunça tudo na sua vida e depois vai se organizando de novo. E aí a gente precisa ter muita disposição. Disposição para criar os nossos filhos sem precisar, por exemplo, deixar eles o dia todo na televisão, né? Ou no celular. Disposição para ter tempo e dedicação com eles. E mesmo há muitos pais trabalhando fora e tendo aquele trabalho duplo, então é necessária essa disposição, essa necessidade de entender que é importante esse papel em casa, de que nós precisamos ter esses momentos com o nosso filho, e de que o discipulado dos nossos filhos é nossa responsabilidade, né? Às vezes as pessoas têm uma ideia de que a responsabilidade é dividida, mas não, a responsabilidade são dos pais. A igreja, ela coopera, é uma bênção, nos ajuda muito, mas a responsabilidade é do pai e da mãe, discipular os seus filhos, caminhar com eles, né? Então, eu acho que isso é um desafio dos pais entenderem isso e terem esse tempo. Então, uma questão prática seria a questão das telas, então. Já seria um grande desafio dentro das demandas, né? Disposição para poder estar sempre ali e ter essa disposição para ter tempo com seus filhos, para investir em ensinamentos, para investir no cuidado, para não deixar eles na tela o tempo todo. Rapidamente. Que é muito natural hoje em dia, Sim. né? Uma das consequências das telas é o quê? Quando a criança fica muito tempo exposta às telas? As telas é um risco muito grande para as crianças, né? Afeta a curiosidade, a criatividade, o desenvolvimento da criança. Então é perigoso a gente deixar os nossos filhos horas por dia em frente às telas. Não estou querendo dizer que você vai ser radical, se você quiser ser radical e tirar, ótimo. Algumas mães fazem não isso. Vai afetar, mas tem que ter limites, tudo tem que se ter limites. E isso é uma coisa que precisa muito de limites. A gente vive uma geração onde muitos pais se aproveitam disso, colocam os filhos ali, porque fica mais fácil, você consegue fazer suas coisas, mas e aquilo que ele está aprendendo? Não só pela mensagem que ele está vendo, mesmo que você bote ele num desenho bíblico, aquele tempo, se for exagerado, vai fazer mal a ele. Entendi. Ele precisa brincar, a criança tem que ser criança. É bom ter contato com os livros. Criança tem que brincar ao ar livre, tem que ler, tem que correr. Criança tem que ser criança, não dá para aprender. Maravilha. Então são muitos desafios e são N fatores aí, né? A gente trouxe apenas um aqui como um exemplo bem atual, exemplo, né? Muito bom. Então nós temos aqui, tu ia acrescentar mais algum outro desafio? Eu acho que um desafio, eu queria falar sobre esse, que é um desafio que eu estou enfrentando hoje. Sim. Nessa fase inicial, eu acho que o desafio é ensinar sobre autoridade para as crianças. Eu acho que é um desafio. Porque às vezes a gente pensa que a criança sabe obedecer e sabe honrar os pais. E ela, naturalmente, ela não sabe obedecer. Ela não é obediente, a gente tem que ensinar a obediência, a gente tem que ensinar a honra, né? E se a gente não ensinar, não demonstrar para ela como ela tem que viver, quando ela crescer e chegar lá na adolescência, vai ser um desafio maior. Porque você vai chegar lá na frente e querer ensinar o seu filho a obedecer, se ele nunca obedeceu. Então, eu acho muito importante para pais de crianças pequenas começar cedo. Comece desde pequeno, ensinando a ele que ele tem que ser submisso à autoridade. Que você pode ser amigo dele, né? Pode estar ali, mas é pai. Então, é autoridade. Isso é muito importante. Eles precisam entender isso. Entendi. É aquela ideia de que tentar desenvolver o amor, né? Não, quero ver se meu filho me ama. Uma criança de 2 anos, 3 anos vai identificar amor, muitas vezes. Será que ele sabe? Às vezes é aquela ideia, não, eu quero que meu filho seja meu amigo e que ele me respeite porque ele me ama, não porque eu imponho ou porque eu estou ensinando. Às vezes há essa confusão, né? Não, aí muitas vezes a mãe se torna uma amiga da criança e não ensina a questão de fato. Não, há uma hierarquia aqui, né? Você precisa obedecer. Às vezes falta isso, né? Um bom desafio. Agora, a Anne é mãe de uma Isabela criança, a pastora Valdineide é mãe de uma Isabela já quase emancipada, né? Já é, né? Já é emancipada. Então, quais os desafios
que uma mãe Todas as etapas aí. já passou por todas, né? Mas assim, pensando até mesmo numa questão bem contemporânea, né? Assim, bem atual, qual seria um grande desafio, pastor Valdineide, nesse momento? Pensando em questão bem pessoal também, o nosso desejo também é você poder falar da sua experiência, né? Qual é o grande desafio de uma mãe que nessa fase que a senhora tem vivido, nessa etapa? Primeiro que nós estamos nessa fase, né? Mas vivemos outra. Sim, sim. Acredito que um dos grandes desafios que eu vejo não é nem em relação à criação. Sim. Em relação de romantizar a maternidade. Sim. Quando nós ainda não temos filhos, nós criamos na nossa mente o que é ideal. E depois nós vivemos o que é real. O que é real. O que é real. E muitas vezes, assim como romantizam o casamento, romantizam também a maternidade. Antes, eu só tenho uma filha, então a minha experiência é com essa filha. O que a gente faz? A gente arruma o quartinho, você acha que a criança vai dormir naquele berço, você pensa que ela vai mamar e ela vai dormir a noite toda, e nós romantizamos isso. A gente pensa que a maternidade vai ser aquele mundo florido, com pássaros cantando, e vai ser tudo paz. Aí nasce a criança. Eita Deus. Quando nasce, já a primeira noite no hospital, você já não dorme. Porque ela já nasce exercitando os pulmões. E tem que ser assim, né? E tem que ser assim. Só que isso traz aflição pra gente. Não, eu falo assim, porque o médico vai lá, vamos lá, é obrigado, se não chorar tem algum problema, né? Sim. Só que já traz aflição, como a senhora falou. Já traz aflição. E a gente que pensava que ia pegar aquela criança, ia só tirar fotos bonitas, fazer book, Ai, Jesus. E já não é assim. Então o desafio já começa. Você já começa aí, você precisa trabalhar com mães e dizer para elas: vocês irão enfrentar uma nova fase. E essa nova fase é desafiadora. Essa nova fase não é fácil. Mas também aplicarmos a palavra de Deus. O Senhor é aquele que vai te capacitar. Ninguém nasce sabendo ser mãe. Mas a partir daí nós temos o Senhor, nós temos o Espírito Santo. Deus é tão maravilhoso que Ele sempre coloca pessoas adiantadas no processo para nos auxiliar. Olha o que aconteceu. O anjo aparece e fala que Isabel vai ficar grávida. Isabel era uma mulher experiente, uma mulher adiantada no processo. Aí o que o Senhor faz? Aparece o anjo novamente e fala que Maria vai ficar grávida. Mãe de quem? Do Salvador, de Jesus. Só que Maria era uma jovenzinha, uma adolescente mudando de fase. Saindo da adolescência, indo para a juventude. Deus une duas gerações. A que está adiantada no processo e a que precisa aprender. A Isabel já bem avançada, bem né? avançada. O que Maria faz? A Bíblia diz que Maria vai até as montanhas. Ou seja, uma mulher adiantada no processo é uma mulher que está nas montanhas. Não simplesmente geograficamente, mas ela era uma mulher adiantada no processo. O que Maria faz? Maria vai até Isabel e fica com Isabel um determinado tempo. O que você acha que Maria foi fazer lá? Aprender com quem estava adiantada no processo. Então, nós vemos que na maternidade o Senhor nos capacita e também coloca pessoas adiantadas nesse processo para nos auxiliar. Então, quando foi para ter a Isabela, já começou um milagre. A minha vida, basicamente, é a base de milagres. Já fui diagnosticada que eu não poderia ter filhos. Então, nós tentamos por um certo tempo e eu engravidei da Isabela. Eu sonhei com a Isabela antes de ela nascer. Então, eu já sabia que era uma menina. O Senhor me mostrou que era uma menina. Nós tivemos, então, a Isabela. Eu fiquei grávida e fiquei até 4 meses andando. De 4 meses em diante, já fiquei deitada até a Isabela nascer, porque não poderia se movimentar, não poderia andar.
E chegou o tempo de ela nascer. E eu tinha um grande sonho, olha só, a romantização da maternidade. O meu grande sonho era ter um parto natural, humanizado, parto normal. E fiquei esperando. E nisso de ficar esperando, o que aconteceu? Passou da época de nascer. E aí a Isabela nasceu fora de época. E quando ela nasceu, eu já não a vi, ela já foi levada, já foi tirada de mim. E aí começou todo um processo. E eu entendi, depois na gravação, que o parto foi gravado, e eu tenho a gravação, se alguém se interessar em ver, tenho toda essa gravação, todo esse arquivo da prova do milagre. Eu tenho exatamente quando o médico manda desligar a câmera que veio a óbito. E nesse momento que ela já entrou mesmo em óbito, já não tem respiração, o Senhor traz de volta a vida a ela. É um milagre. Então a gente tem isso gravado no exato momento. Ficaram 30 minutos tentando reanimar a Isabela. Aí aplicou choque, aplicou a adrenalina no coração. Foi todo um processo de ressuscitação. Ela nasceu dentro dessa problemática e eu já vi que era um milagre do Senhor. Porque quando eu fui submetida a uma cesariana, que ela havia passado do momento de nascer e não nasceu do parto natural, e eu fui submetida a uma cesariana, eu já sabia que ali só a mão de Deus, porque ela já estava sem batimento cardíaco dentro do ventre. Então eu percebi que Deus estava me dando a responsabilidade de cuidar de um milagre. Aí tem toda uma trajetória de cuidado, que ela foi acompanhada por neuro, por cardiologista, por toda uma equipe médica, até os 7 anos, porque poderia não desenvolver algumas áreas da vida dela. Mas aí o que eu quero dizer para vocês? É que quando a gente entende que Deus nos deu um milagre, ou alguém, o filho já é um milagre, para nós cuidarmos, nós entendemos a responsabilidade. A partir daí, eu pensei, Deus me deu essa oportunidade de cuidar desse milagre. É mais que um presente, é uma missão, né? É uma missão. É uma missão. Aí nós começamos a ensinar a Isabela que a vida dela era um propósito. Filha, você não veio ao mundo só porque é mais um número entre os 7 bilhões de habitantes na face da Terra. Você tem um propósito. E eu falei, Senhor, eu vou doar a minha vida no ensinamento dela. Então, o que a Isabela é hoje, os desafios que eu tenho com ela hoje e os sucessos que eu tenho hoje com ela, não é de agora, é de quando nasceu. Então, assim, depois de todo esse processo, achava que ela não ia desenvolver, ela aprendeu a ler com 4 anos de idade. 4 anos ela estava lendo. Aí o que aconteceu? Eu nunca coloquei a Isabela no inglês, ela é fluente em inglês. Ela foi autodidata. Ela toca, ela canta, ela pinta, ela dança e ela prega, ministra. Então, assim, eu fico pensando, Deus realmente tem um propósito. Mas aí, o que aconteceu? Eu falei, eu vou criar ela na palavra. Sim. Eu investi meu tempo e minha vida nela. Todos os dias, durante 1 ano, a partir dos 3 anos de idade, eu lia a Bíblia com a Isabela. Comecei a ler a Bíblia com ela aos 3 anos e quando ela completou 6 anos, nós já tínhamos lido toda a Bíblia de Gênesis a Apocalipse com ela, sentando e lendo. Quando ela fez 6, ela falou? Quando ela fez 6, então, já tinha lido toda a Bíblia. Dos 3 aos 6 foi lendo a Bíblia. Dos 3 aos 6. Mas iniciou, Anne, aos 6 meses de idade. Quando ela começou a engatear, eu colocava os nomes, Deus, a plaquinha, Jesus, tal, e obediência, e a forma didática de ensinando. Eu colocava e eu falava, apresentava as plaquinhas, e aí eu dizia, Jesus, aí ela engateava até a placa onde estava escrito Jesus. Então é todo um processo. Aí quando chega hoje, eu costumo dizer assim, que quando é pequeno dá trabalho, quando é grande dá preocupação. Então hoje a Isabela, como ela já se formou, já fez faculdade, pós-graduação, ela já tem 22 anos,
Eu acredito que o grande desafio agora é dar um destino a ela. Ela tem um chamado ministerial e nós estamos trabalhando para que esse chamado ministerial seja facilitado pelos pais. Os pais, eles têm que dar destino aos filhos. Esse é o grande desafio. Esse é o grande desafio para quando eles estão jovens. Sim. Dar destino. Não deixar eles se perderem. Saber que Deus tem um propósito na vida deles. E nós somos o arco. O lugar onde a flecha vai atingir vai depender do arco. Não depende da flecha. E a flecha, ela vai mais longe dependendo da envergadura do arco. Por que que os filhos não vão, eles não atingem o alvo que Deus estabeleceu? Porque os pais não estão dispostos a se envergarem. Porque envergar dói. Envergar causa sacrifício. E nós temos que entender isso. O sucesso do seu filho vai depender do quanto você está disposto ou disposta a ser envergado, ser esticado mesmo, para dar impulso para essa flecha ir. Então, hoje, eu costumo dizer, eu ainda estou disposta a ser envergada o tanto que for necessário para impulsionar. Eu acredito que a Isabela irá pisar onde eu não pisei, irá pregar onde eu não preguei, irá conhecer o que eu não conheci. Eu acredito. E acredito que as revelações de Deus, elas são progressivas. Aquilo que eu muitas vezes não conheci, ela vai conhecer. Então, o desafio que eu digo de uma mãe, de uma jovem, de um jovem, dê destino ao seu filho. Por meio da palavra, invista tempo. Glória a Deus. E Anne, eu, pensando na nossa história, a senhora falou muito bem da Isabela, acredito que a senhora também viva isso. O meu caso, quando eu conto o testemunho, é isso. Se não fosse o meu pai dando esse destino, eu não sei onde eu estaria hoje. E foi algo extraordinário. A mãe da Anne também. No seminário, ela tinha convicção da vocação dela, mas nesse período, tanto ela quanto eu, foi isso, né? Como é que foi a tua experiência? Tirando a bolsa, a roupa da mala? Eu entendi o meu chamado, eu queria aquilo. Cheguei no seminário, eu queria desistir, eu queria ir embora. E eu tirava a roupa e ela botava. E ela botava a roupa no guarda-roupa, botava na mala de novo. E ela botava. Isso pra voltar, porque a mãe dela levou ela no seminário. Naquela luta. Mas assim, o Senhor tocou, né? Me deu força pra continuar. Mas eu quis desistir. Ela foi lá e ficou firme. Ela disse que quando ela saía, ela chorava. Mas ela ficou firme, porque ela sabia que eu precisava continuar. Né? Mãe de se eu destino. Desistisse. Dando destino a você, Anne. Então é isso, as mães, elas precisam dar destino. E muitas vezes tem que tirar o emocional e a parte romântica. Naquele momento, tua mãe não estava sendo nada emocional. Ela estava sendo convicta do chamado que Deus tinha para a tua vida. Com certeza. Porque muitas vezes, pastor Natal, o emocional quer ficar perto, né? Isso, as mães, elas acham que o que elas estão fazendo é o melhor para o filho. Só que não é o que nós estamos fazendo, é quem nós estamos sendo na vida deles. Nós precisamos ser uma voz profética na vida dos nossos filhos. Como a mãe de Samuel foi. Meu Deus! Como a mãe de Jesus foi. Gente, a mãe de Jesus, espetacular. Você imagina, aí é independente da idade. Porque hoje, o que a geração de hoje fala? Não, você precisa ficar mais madura para você ser mãe. Ei, o exemplo bíblico não é esse. A Bíblia tem várias fases. Tem Isabel lá na frente, adiantada no processo, mas tem Maria aqui iniciando. Então, não depende da idade. Nós somos desafiados a ser mães em qualquer idade, mas o Senhor nos capacita. Muito bom, pastora Valdineide. Eu vou encaminhar para os finalmente, e eu gostaria de ouvir, né? Ouvir da Anne aqui e, ao mesmo tempo, falar com quem está em casa. Hoje a gente vive esse dilema de muitas mulheres que têm medo de ser mãe, que, às vezes... Existem dois casos. Nós temos aquele caso de mulheres que são chamadas para o celibato, né? Simplesmente dedicadas a Deus. Mas eu estou falando daquelas mulheres que casaram
e de repente acham que o ser mãe é um desafio e não necessariamente um privilégio. Eu gostaria que você falasse um pouco da tua experiência, né? Você falou sobre os desafios, assim, mas falar um pouquinho também das alegrias que você tem vivido. Como a pastora Valdinete falou, não para romantizar também apenas, mas às vezes essas pessoas, elas têm olhado apenas o desafio. Enquanto algumas olham apenas o lado romântico, tem outras que só olham o trabalho. Verdade, né? verdade. Aí eu gostaria... São os opostos. Isso. Eu gostaria de ouvir você e depois a pastora Valdinete nesse sentido. Aí você pode falar aí, estamos próximo aí do Dia das Mães, qual recado você dá? De repente essas mulheres que têm tanto medo dos desafios, quais os privilégios elas podem esperar, as alegrias, né, que podem surgir? É interessante assim na minha história, porque quando eu pensava em ser mãe, me dava muito medo. Então, quando a gente casou, no início, eu ficava desesperada só com a hipótese de estar grávida. E eu chorava. Muitas vezes ele via eu chorando, porque eu pensava, meu Deus, eu estou grávida, e agora? Não que eu não quisesse ser mãe, mas eu achava que não era o tempo, que não era daquele jeito. Será que isso seria capaz, né? A gente quer planejar tudo, e a gente pensa que tudo é do nosso jeito, sabe? E aí, quando eu me tornei mãe, foi assim... Algo que eu já esperava, na verdade eu já estava mais preparada, eu já tinha me quebrantado mais. E, na verdade, hoje eu digo que eu me arrependo de não ter engravidado antes. Se eu pudesse, eu teria tido filho antes, porque foi uma experiência, tem sido uma experiência maravilhosa. A maternidade faz a gente crescer. Eu digo assim, eu cresci em 3 anos, o que eu não cresceria em 10 sem um filho. A gente é esticado por Deus. E quando eu penso nas minhas motivações de antes, de não ser mãe, de não querer, era puramente egoísta. Às vezes eu não sei se esse é o seu caso, mas eu era muito egoísta. Eu pensava muito em mim, na minha qualidade de vida, nas minhas coisas, de ter que renunciar. E quando a gente vira mãe, tem que renunciar mesmo, a gente tem que abrir mão de um monte de coisa. A gente aprende a ser menos egoísta, a pensar mais no outro. Mas isso é muito bom. Como você cresce como pessoa, né? Isso é muito bom. A gente entende uma realidade de vida totalmente diferente. Aí tem uma visão diferente do mundo. A gente começa a ver diferentes as coisas. Porque a gente tira a gente do centro da vida, da coisa. Não que a gente coloca a criança, mas que a gente passa a perceber que não somos nós, tudo não é para nós. E aí a gente consegue crescer muito mais. Eu acho que a maternidade me fez crescer muito. Então, se você pensa em não ser mãe por medo, por achar que não é a hora, tenha certeza que você vai crescer muito. É uma experiência que faz você crescer de uma forma que a gente não tem ideia antes de ter isso. Eu não tinha ideia de que eu cresceria tanto, de que eu aprenderia tanto, de que aquelas noites sem dormir, até essa questão de fisicamente, você supera seus limites, né? Você pensa, eu não aguentaria noites sem dormir, a gente supera os nossos limites. Eu costumo dizer, Anne, que o filho, ele nunca é pesado para a mãe. Quando você pega o filho de outra pessoa, não dá 5 minutos, aquela criança está pesada no seu colo. Mas o seu filho não pesa para você. Você carrega sem peso. E dentro dessa abordagem, pastor Natan, eu quero falar com as mulheres que têm visto a maternidade de uma forma negativa. Assim como no casamento, muitas pessoas não querem se casar porque elas se baseiam nos casos que não deram certos. Na maternidade também. Tem muitas mulheres que dizem assim, eu não quero ser mãe, porque quando meu filho crescer, vai se revoltar contra mim. Eu criar um filho, depois vai ser bandido, não vai me obedecer. Não se baseie por isso. Não se baseie. Eu sempre costumo dizer que o nosso referencial é bíblico. A nossa referência é a Bíblia. Muitas vezes as pessoas são traumatizadas, elas foram feridas nessa área e elas se fecham. Mas busque o exemplo bíblico. Busque que na Bíblia houve mães também que passaram por dificuldades, mas o Senhor as ajudou. Então a gente precisa sempre olhar isso. Então, se você não quer ser mãe por causa de um trauma, você precisa ser curada. Você precisa buscar ajuda. Você precisa buscar aconselhamento. Procure a sua pastora, procure a sua líder. Exponha a sua dor. Porque quando você expõe a sua ferida, ela pode ser curada.
A Bíblia diz que quando nós confessamos uns aos outros, nós somos curadas. Então, ser mãe é uma dádiva, porque é a experiência de um amor que só é um amor que é comparado, é o único amor que é comparado ao amor de Deus. Então, como não viver esse amor? Por outro lado, também tem aquelas que não são mães porque não conseguiram gerar no seu ventre. E para você eu digo o seguinte, não tenha medo da adoção, porque nós somos adotadas. Nós somos adotados. E se não tivesse um pai que nos olhou com um olhar de amor e tivesse nos adotado, nós estávamos aí na orfandade. Alguém pergunta para mim, o que você acha da adoção? Eu digo, para mim está tudo resolvido, porque eu sou adotada. Aí as pessoas perguntam, como você não é filha dos seus pais? Eu digo, eu sou adotada por Deus. A Bíblia diz que nós somos filhos da adoção. Então, se você não conseguiu gerar no seu ventre, gere no seu coração. E se você não está na condição de não ter, está na condição de não ter filho, porque você decidiu cuidar das coisas do Senhor, glória a Deus. A Bíblia traz também essa possibilidade, que você cuide das coisas do Senhor. Você seja solteira, cuide das coisas do Senhor. Mas se é por causa de um trauma, cure-se. Se é porque você não consegue gerar no seu ventre, gere no seu coração. Mas Deus tem uma saída para que nós venhamos exercer a maternidade, que é uma bênção. Que bênção. Glória a Deus. A gente já está chegando ao final do nosso programa. Né? Quero agradecer você que participou conosco, agradecer a Anne, a pastora Valdir, que palavras maravilhosas, né? Acredito que as mães estão sendo edificadas, os filhos também, a observar essa realidade. Então, palavras finais, né? Pastora Valdineide, pode finalizar. Sim. Eu também quero deixar aqui no final a palavra para as mães que estão sofrendo com seus filhos. Você que não teve a oportunidade de criá-lo no caminho do Senhor. Existe essa realidade. Você não conhecia o Senhor e você veio agora para o Senhor. E você pensa, se eu pudesse, eu teria feito tudo diferente. Deixa eu falar para você. O passado é uma roupa que não lhe cabe mais. Não fique querendo vestir uma roupa que não é mais sua. Você recebeu uma nova roupagem. Então, parta de agora em diante. Você não pode voltar e consertar, mas você tem a possibilidade de agora em diante ser uma mãe intercessora. O caráter do seu filho está formado, se ele é um jovem. E você não teve a oportunidade de formar esse caráter em Cristo. Mas agora você pode ser uma mãe intercessora, uma mãe que ora, uma mãe que intercede, uma mãe que cobre o seu filho, uma mãe que se levanta como uma leoa. Seja uma leoa, sabe por quê? Porque filho de leão é leoa, filha de leão é leoa. Você é filha do leão da tribo de Judá. Se levante como uma leoa. E lute pelos seus filhos, lute em oração, lute agora em bons aconselhamentos e não desista e não fique se culpando. Você não pode carregar essa culpa, porque a palavra de Deus diz que o Senhor não leva em consideração o nosso tempo na ignorância. Você viveu esse tempo e você não tinha Jesus. Agora você tem. Você pode fazer a diferença por meio da oração. E se você é mãe de criança, que a Anne vai falar, crie nos caminhos do Senhor. A responsabilidade é sua. A responsabilidade não é da EBD, não é do discipulado infantil. A responsabilidade é do pai e da mãe. Muito obrigado, pastora Valdineide. Anne, as últimas palavras. Bom, a responsabilidade é nossa, realmente, no discipulado dos nossos filhos. E que você possa assumir essa responsabilidade, essa linda missão que é criar filhos para o Senhor. É um desafio também, como a gente falou aqui, é um desafio grande. Talvez você pense, como eu posso fazer isso? Como eu posso ensinar os meus filhos no caminho do Senhor? E
como eu teria essa sabedoria toda? E aí a gente encontra na palavra de Deus a resposta. Busque em Deus, peça sabedoria ao Senhor e Ele te dará. O Senhor nos dá sabedoria. O Senhor nos enche de graça. Então Ele vai te dar sabedoria em todos os momentos, nos momentos em que a paciência faltar, em que estiver nervosa, para que você consiga se controlar, para que você consiga ensinar, transmitir graça. A gente precisa ter uma criação na graça. Então, que a gente possa encher a nossa casa com a graça de Deus e levar os nossos filhos a Jesus. E faça da maternidade um altar de adoração. Maravilha. Às vezes a mulher quer a plataforma, mas Deus está mandando ela de volta lá, no secreto. Lá é o seu lugar de adoração. Glória a Deus. Amém. Que bênção. Muito obrigado a você que nos acompanhou. A todas as mães, feliz Dia das Mães. Pastora Odineide. Feliz Dia das Mães. Maravilha. Gente, ser mãe é uma dádiva. Comemore você mesmo, agradeça a Deus por você ser mãe. Parabéns. Maravilha. Feliz Dia das Mães, amor. Parabéns. Feliz Dia das Mães para todas as mães. E que a gratidão hoje brote no seu coração. Maravilha. Mamãe, feliz Dia das Mães. Dona Jaqueline, mãe Jaqueline, mãezona do coração. Beijão. Feliz Dia das Mães a todos vocês. Minha sogra também, né? Feliz Dia das Mães. Pastora Valdineide. Eu não tenho mais mãe nem pai, mas eu me alegro com todos que celebram. E celebro também o Dia das Mães com outras pessoas que têm. E é uma grande mãe, não só da Isabela, tem muitos filhos espirituais, né? Eu recebo presente Dia das Mães, sabia? Sim. Recebo, tem as moças da igreja, as mulheres, Maravilha. as crianças que me dão presente. Maravilha. Então tá bom, gente. Muito obrigado por participar conosco. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, compartilhe esse vídeo no grupo da sua igreja com as mães. Fala, olha que homenagem linda a CBN fez para as mães. Que Deus abençoe. Até o próximo Debatistas.